No começo de abril, a Organização Mundial da Saúde foi informada pela primeira vez sobre 10 casos de hepatite aguda grave de causa desconhecida em crianças pequenas, sem que elas tenham apresentado antes doenças prévias. Os primeiros casos foram identificados na Escócia. No Brasil, casos suspeitos dessa hepatite foram registrados nas regiões Sul, Sudeste e também na região Nordeste. Hoje, no país, são 28 casos suspeitos em investigação, além da morte de um bebê. Para entendermos um pouco mais sobre essa enfermidade, a gente vai conversar agora com o médico cirurgião Rodrigo Surjan. Doutor, seja bem-vindo, boa tarde, muito obrigado por atender nosso convite. Boa tarde. Aqui com o senhor. Doutor, a gente está falando de hepatite e, claro, é uma doença que já se tem muita informação prévia, mas o que se tem de informação de diferente neste caso especificamente? O que está chamando a atenção? Há um sintoma específico? Há alguma coisa que já leve pelo menos algum conhecimento da medicina anterior? Ou a gente está tateando no escuro em relação a essa doença ainda? Os casos que estão sendo relatados são formas graves de hepatite, o que a gente chama de hepatite aguda grave, hepatite fulminante. O que se percebeu foi um aumento na incidência desses casos, do aparecimento desses casos, e na investigação das potenciais causas dessa apresentação atual, chegou-se a algumas suspeitas. O que a gente vê é uma frequência não comumente encontrada nessa faixa etária, com a possibilidade de uma forma atípica de apresentação da doença. E como é que se combate isso? A forma de tratamento é inovadora também ou o procedimento é similar ao que se tem até se conseguir mais informação? Basicamente, nesses casos de hepatite aguda grave, de hepatite fulminante, como algumas crianças que chegaram a ser transplantadas de urgência, a gente tem algumas causas possíveis para esse tipo de doença. Existem diversas causas. Existem doenças metabólicas, existem doenças autoimunológicas, intoxicação por medicamentos, efeito colateral de medicamentos. De acordo com algumas dessas causas, a gente pode dar um tratamento específico. Mas, de uma maneira geral, para esses casos que a gente está encontrando, como a gente ainda não tem certeza do que está motivando esses quadros, o tratamento é de suporte. Então, a gente tem um suporte clínico desses pacientes e aguarda a evolução. Doutor, longe de querer fazer menção e uma ligação de uma coisa a outra, mas a gente viu também, nós vivemos um momento completamente atípico na nossa história, seja na nossa história do dia a dia, na história política, da saúde, da economia, em relação, sobretudo, à pandemia. A gente foi obrigado a pesquisar vacinas que fizessem um efeito rapidamente para a gente ter um resultado de poder voltar à vida normal. Isso foi conquistado, mas é claro que sempre há a preocupação de se, por acaso, aquela vacina poderia provocar alguma reação no longo prazo, visto que, na média dos novos medicamentos de vacinas, isso tudo foi muito rápido. Talvez muito fruto da tecnologia, da competência que se tem hoje. Mas, ao mesmo tempo, esse tipo de dúvida aparece. Isso aí pode ter alguma relação, o fato de atacar crianças que foram, digamos, as últimas a receber as vacinas, até porque elas eram muito menos afetadas pelo coronavírus. Isso entra agora nessa análise um pouco mais cuidadosa da medicina? É claro que que está sendo levado em consideração isso. Então, a gente vive um momento atípico. A gente vive um momento de 2 anos pós-isolamento social, de uma nova doença sendo disseminada por todo o planeta, de uma nova vacina sendo administrada para muitas pessoas no planeta inteiro. Essa nova apresentação, essa forma de apresentação dessa hepatite aguda grave em crianças tão pequenas vem sendo monitorada, mais ou menos desde outubro nos Estados Unidos, a partir de uma série de 9 casos no Children's Hospital, no Hospital Pediátrico de Alabama. E isso tudo está sendo considerado, mas a gente tem casos gravíssimos em crianças que não foram vacinadas, inclusive a partir de 1 mês de idade. O principal fator que está sendo investigado no momento é uma infecção viral, sim, por um agente que se chama adenovírus, mas ao que a gente colhe de informação nesse momento, a gente está numa fase de coleta de informação para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo. A princípio, parece não haver relação direta com tanto o coronavírus ou quanto uma vacinação contra o coronavírus. Doutor, eu vou entrar num outro tema que não raro também é citado quando se tem o aparecimento de um novo vírus ou, às vezes, de uma bactéria, do uso, às vezes, inconsequente de medicamentos ou equivocado.
Não raro quando a gente fala sobretudo de antibióticos, a pessoa não faz o tratamento correto ou usa não havendo necessidade, se bem que isso hoje no Brasil é muito controlado, especialmente no caso brasileiro, só se consegue comprar antibiótico com receita médica. Mas quando aparece sempre uma coisa nova, vem obviamente essa dúvida. A gente está com um risco muito maior hoje no planeta em relação ao aparecimento de novas cepas de vírus ou de novas cepas de bactérias, e a gente vai ter que lidar com essas novas doenças e doenças que sempre acompanham o adjetivo de desconhecidas até então? Alguns casos, pegando o exemplo da hepatite fulminante até em pediátrico, uma das principais causas dessas hepatites fulminantes são intoxicação medicamentosa. Eu pensando sobre isso, eu estava fazendo algumas reflexões assim, se a gente supor que o principal agente no momento seja suspeito para o que esteja acontecendo, seja o adenovírus de uma cepa específica que se chama 41, o que a gente tem observado nesse momento é uma difusão muito maior do que a gente tem comumente desse vírus. Então, potencialmente, possa ter alguma relação com esse isolamento social todo que a gente fez, a menor exposição aos agentes, e agora a gente tem uma incidência muito grande. Outra coisa muito interessante que vem sendo levantada, o adenovírus que está suspeito no momento para causar esse quadro grave em crianças pequenas, ele pode induzir hepatite fulminante em crianças previamente saudáveis, mas eram casos muito raros. Só que talvez agora a gente esteja descobrindo a causa por estar mais atento às infecções virais de outros pacientes que sofreram da mesma doença e que a gente nunca descobriu a causa. Então, uma coisa que está sendo avaliada é isso. Será que existem crianças que já sofreram hepatite fulminante, já foram transplantadas antes, que a gente não tinha causa conhecida? Será que agora, como a gente tem uma vigilância maior das possibilidades de infecção viral, a gente não está fazendo mais diagnóstico de coisas que a gente não fazia antes? Doutor, uma última pergunta, embora ela pareça genérica, ela é extremamente importante. Os pais que estão nos assistindo agora, obviamente, estão se perguntando, há algum sintoma inicial, porque isso vale para toda a lógica da medicina, pegar um caso no início é sempre melhor para tratamento. Há algum sintoma inicial, alguma coisa que o pai possa fazer para tentar descobrir se isso vai acontecer com o filho dele ou não, sobretudo no caso de crianças? O que a pessoa pode, obviamente, levar em conta para justamente procurar ajuda especializada, ajuda de um médico? Eu acho que o valor do que a gente está fazendo nesse exato momento e é o valor das políticas de saúde pública é justamente numa situação como essa aumentar o nível de alarme, de desconfiança da população. Então, assim, os quadros que foram estudados até agora acabam sendo inicialmente quadros que parecem quadros virais comuns, gripais. Alguns sintomas digestivos, diarreia, náuseas e vômitos, mas eles estão perdurando por um tempo a mais. Nessa série de Alabama que foi divulgada agora pelo CDC de Atlanta, os pacientes tinham cerca de 3 semanas de idade. Então, acho que assim, se o seu filho tem sintomas gripais, um pouco mais de predominância de sintomas digestivos como diarreia, vômitos, febre, isso já é um fator para ter um certo grau de atenção. Aí sim começam a surgir os sintomas específicos, como amarelamento da pele, alterações no nível de consciência, que são aí já mais sugestivos de uma doença acometendo o fígado especificamente. Doutor, obrigado pela gentileza da entrevista. Por nada, um prazer.